Você está cansado de viver com a sensação de que tudo depende de você? Você já se perguntou alguma vez o que aconteceria se hoje decidisse soltar esse peso e confiar de verdade que Deus já está operando? Porque sim, às vezes ficamos angustiados pelo que vem, pelo que falta, pelo que não entendemos, mas existe uma verdade que pode mudar a sua vida. Quando você se tranquiliza, busca a Deus e entrega tudo a Ele, Ele começa a organizar o que parecia impossível. No vídeo de hoje, vamos descobrir como Deus responde quando você pede com fé, como você pode experimentar paz mesmo em meio ao caos, e por que o amanhã que tanto teme pode ser o testemunho que você está prestes a viver. Escreva nos comentários: Senhor, hoje eu me tranquilizo, confio em Ti, e sei que amanhã verei a Tua resposta. Número 1. Não se preocupe com o amanhã, confie em quem sustenta cada dia. Você já ficou acordado à noite pensando em tudo o que pode dar errado amanhã? Acredite, você não está sozinho. Todos, em algum momento, já sentimos esse peso no peito que a incerteza provoca. Nos preocupamos com o trabalho, com a saúde, com a família, com o dinheiro. E embora o amanhã ainda não tenha chegado, já estamos sofrendo por ele. Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 6, nos deixou uma instrução clara. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não é apenas uma frase bonita, é um convite direto para soltar esse controle que tanto nos desgasta e aprender a viver com fé. Na maioria das vezes, nossa mente se adianta ao futuro porque não quer ser surpreendida. Queremos ter um plano para cada possibilidade, como se isso nos garantisse segurança. Mas o que acontece é justamente o contrário. Quanto mais tentamos nos antecipar, mais nos angustiamos. Pensamos em tudo o que pode dar errado, no que não saberemos lidar, e assim começamos a construir castelos de ansiedade que desmoronam antes mesmo de serem reais. Essa necessidade de controle é o que nos rouba a paz. Vivemos em modo alerta, mas na verdade estamos nos esgotando emocionalmente por algo que ainda nem sequer aconteceu. Jesus, com uma sabedoria tão simples quanto profunda, nos dá uma chave: viver um dia de cada vez. Ele nos lembra que, se Deus alimenta os pássaros e veste com beleza os lírios do campo, como não cuidará de você e de mim? Não se trata de ignorar o amanhã, nem de agir com irresponsabilidade, mas de reconhecer que não temos o controle absoluto e que isso não é um problema. Porque existe alguém que tem. Deus não apenas conhece o nosso futuro, Ele o sustenta com as próprias mãos. E quando entendemos isso, começamos a soltar o peso. Deixamos de viver a partir do medo e começamos a viver a partir da confiança. Perceba que Jesus não promete que o dia de hoje será perfeito. Ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, cada jornada traz seu próprio desafio, sua própria luta, mas também sua própria graça. O que ele nos ensina é que não devemos acrescentar mais peso com os problemas do futuro. O Senhor quer que nos concentremos no que está diante de nós, neste momento, nesta necessidade, nesta oração. Porque quando fazemos isso, nossa fé se fortalece. Vemos como Deus opera no cotidiano, como nos dá força para o trabalho, consolo na tristeza, provisão onde parecia não haver nada. E é aí que o recado faz sentido. Tranquilize-se. Você não precisa carregar tudo. Peça a Deus, porque Ele não está ausente. Ele ouve, Ele age. E amanhã tudo estará resolvido. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus estará lá também, assim como esteve hoje. Aquele problema que você tanto teme, talvez seja a oportunidade que Deus usará para mostrar o seu poder. Aquela porta fechada talvez seja o começo de um testemunho que um dia você contará com lágrimas, mas de gratidão. Então, como começamos a viver com essa confiança prática?
com passos simples, mas poderosos. Cada manhã, apresente a Deus as suas inquietações. Diga a Ele o que te preocupa, peça direção. E ao final do dia, pare e observe. Agradeça pelas pequenas respostas, pelos momentos de paz, pelo que não saiu como você esperava, mas trouxe um ensinamento. Essa prática diária não apenas fortalece o seu relacionamento com Deus, como também reorganiza a sua mente. Te ajuda a enxergar que você não está sozinho, que o céu não está em silêncio e que você pode caminhar com esperança, mesmo sem ver tudo com clareza. E enquanto avança, faça o seguinte: concentre-se no que você pode fazer hoje. Dê o seu melhor, seja responsável, mas não se deixe paralisar pelo "e se?". Porque quando você se concentra no presente com fé, sua alma se alinha com a vontade de Deus. E é aí que você encontra descanso, onde descobre que sim, o futuro pode ser incerto, mas o Deus que o sustenta é fiel. Sempre. Número 2. Estai quietos. O poder da serenidade em meio à adversidade. Você já sentiu que tudo ao seu redor se move rápido demais? Que o barulho do mundo, as exigências da vida ou até mesmo os seus próprios pensamentos não te deixam respirar. Às vezes, quando estamos passando por um momento difícil, a primeira coisa que queremos fazer é correr, resolver, gritar, nos mover sem parar buscando uma solução. Mas em meio a todo esse caos, Deus nos faz um convite que parece contradizer tudo o que o mundo nos ensina. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Não é uma sugestão, é um chamado direto para que você pare, não por rendição humana, mas por confiança divina. E estar quieto não significa se render no sentido de já não há nada a fazer. É mais uma postura de rendição interior, de dizer a Deus: já não vou lutar com minhas próprias forças, Senhor. Toma tu o controle. Perceba que o que Deus pede não é passividade nem indiferença, mas calma com propósito. Quietude não é inação, é fé em ação. Porque quando você decide parar de correr para ouvir a Deus, com a sua atitude você está dizendo que confia mais no plano dele do que nas suas soluções. E sabe qual é a parte mais poderosa de tudo isso? Que essa quietude também é uma forma profunda de adoração. É como dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu sei quem tu és. E isso me basta. Quando você fica em silêncio diante de Deus, sua alma começa a se alinhar com a sua soberania. Já não busca respostas imediatas, mas busca a sua presença. E acredite, quando a sua presença enche o seu coração, o medo começa a perder o poder. Porque ali, no íntimo, você descobre que conhecer a Deus não é apenas saber sobre Ele, é experimentá-lo. É ver como Ele te sustenta quando você achava que não conseguiria mais. É sentir o seu consolo quando ninguém mais consegue te levantar. Esse "sabei que eu sou Deus" não é algo teórico, é uma vivência. É ver que em meio à tempestade, Deus continua sendo Deus. Ele não muda, não recua, não perde o controle. E quando você passa a conhecê-lo de verdade, quando sabe que ele é fiel, justo e poderoso, então a quietude se torna o seu escudo. Você já não reage a partir do medo, mas da certeza. Já não corre por desespero, mas caminha com direção. Veja o que o texto diz: serei exaltado entre as nações, serei enaltecido na terra. Isso significa que no final Deus será reconhecido por todos. Nada nem ninguém pode ofuscar a sua glória. Mesmo quando tudo parece de cabeça para baixo, Ele continua no controle. E quando você entende isso, seu coração começa a se acalmar. Você começa a perceber que não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa confiar em quem as tem. E claro, isso também pode ser levado para o prático. Às vezes, só precisamos pausar. Tirar alguns minutos do dia para orar com calma, para abrir a Bíblia e ler um trecho sem pressa, simplesmente para deixar Deus falar.
Esses momentos silenciosos podem mudar totalmente a sua perspectiva. Não subestime o poder de uma pausa espiritual. É ali que sua esperança se renova, que você recupera a força e aprende a enxergar as coisas desde o céu, não desde o chão. Por isso, quando Jesus te diz tranquiliza-te, Ele não está dizendo para você ignorar o que te preocupa. Ele está dizendo para colocar isso nas suas mãos, para aquietar-se, para confiar. Porque se Deus reina sobre as nações, como não vai reinar também sobre as suas circunstâncias? E se Ele será exaltado em toda a terra, então você pode ter a certeza de que Ele também será glorificado na sua história. Assim, não temas, respire, peça a Deus com calma e lembre-se, amanhã tudo estará resolvido porque Deus já está operando, até mesmo agora. Número 3. Render nossas preocupações e ansiedades diante de Deus. Há dias em que parece que a cabeça não desliga. Já te aconteceu? Você se deita e começa a pensar em tudo o que falta, no que não sabe como resolver, no que te disseram, no que poderia acontecer. E sem perceber, você já não está descansando. Está carregando coisas que talvez você nunca tenha sido chamado a levar sozinho. Por isso, quando em 1 de Pedro 5 lemos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós, não é apenas um conselho bonito, é um convite urgente. Porque a ansiedade, quando se acumula, se transforma numa prisão invisível que nos rouba a paz. Vivemos numa sociedade que nos empurra a acreditar que devemos ter tudo sob controle, que se você não resolver, ninguém vai resolver. Então começamos a acumular responsabilidades, preocupações e medos. Sentimos-nos como se o mundo dependesse das nossas decisões. E sim, há coisas que são nossa responsabilidade, mas há muitas outras que pertencem somente a Deus. O problema é que nos custa reconhecer isso. Achamos que entregar o controle é sinal de fraqueza, quando na verdade é um dos atos mais corajosos de fé. E claro, quando tentamos levar tudo sozinhos, sentimos no corpo. Dói as costas, dói a cabeça, o sono vai embora. Começamos a reagir mal com quem amamos, porque estamos emocionalmente saturados. E é aí que essa palavra se torna vital. Lançando. Não diz deixando de lado, não diz esquecendo, diz lançando, como quem joga algo para fora de si. Ou seja, pegue esse peso, essa ansiedade, essa angústia e coloque deliberadamente nas mãos de Deus. É um ato intencional, uma decisão que implica reconhecer que não podemos com tudo, mas cremos em alguém que pode. E repare no que vem em seguida, porque Ele cuida de vós. Isso não é uma promessa genérica, é pessoal. Não diz Deus cuida do mundo, embora isso também seja verdade. Diz de vós, ou seja, de você, da sua história, do que você carrega dentro. Deus não apenas vê a sua ansiedade, Ele cuida de você no meio dela. Você não está abandonado, você não está sozinho diante dos seus temores. O Pai está atento a cada detalhe, inclusive aqueles que você não tem coragem de contar a ninguém. Então, como fazemos isso na prática? Primeiro, com oração honesta. Você não precisa de palavras complicadas. Apenas diga o que pesa. Diga como diria a um amigo. Conte suas dúvidas, seus medos, seu cansaço. E enquanto faz isso, agradeça pelo que Deus já fez. Porque isso fortalece a sua fé. Porque quando você reconhece que Deus já te sustentou antes, fica mais fácil confiar que Ele também fará isso amanhã. Outro passo importante é aprender a viver um dia de cada vez. Não se antecipe a problemas que ainda não existem. Hoje já tenho o suficiente para lidar. Agradeça pelas bênçãos presentes, pelo que você tem, pelo que hoje você pode fazer. E deixe que o amanhã seja cuidado por Deus. Porque enquanto você dorme, Ele continua operando. E se quiser ir além, faça uma revisão no fim do dia. Pergunte-se, que pesos carreguei hoje que eu poderia ter entregue a Deus? E quando começar um novo dia, faça isso com uma certeza. Deus vai contigo.
você não enfrenta sozinho. Além disso, procure estar perto de pessoas que te lembrem dessa verdade. Estar em comunhão com outros irmãos, ler a palavra juntos, compartilhar testemunhos, tudo isso te ajuda a manter a fé viva. Então, sim, tranquilize-se. A ansiedade não define a sua vida. Você não é o que te preocupa. Você é filho, filha de um Deus que cuida de você com amor. Por isso, hoje, faça o exercício de entregar. Peça a Deus que tome os seus pesos e creia com todo o coração que amanhã você verá a sua mão agindo. Porque se hoje você confia, amanhã verá que tudo estará resolvido. Número 4. Persevera na tua mente e no teu coração. Às vezes, pensamos que ter paz significa que tudo precisa estar dando certo para nós. Que se as coisas estiverem em ordem, só então poderemos respirar tranquilos. Mas repare no que diz Isaías 26. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confia. Essa perfeita paz, da qual a palavra fala, não depende do que acontece lá fora, mas do que acontece dentro de nós, quando nossa mente e nosso coração estão firmemente focados em Deus. Não é uma paz superficial que vai embora quando chegam os problemas. Não é aquele suspiro de alívio que sentimos apenas quando algo se resolve. Esta é uma paz mais profunda. É aquela calma que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam. É a certeza interna de que, ainda que lá fora haja tempestade, por dentro pode haver descanso, porque você sabe em quem está confiando, e isso é o que faz toda a diferença. Mas como alcançar essa paz que não se quebra? Bom, a chave está na palavra perseverar. Não diz que Deus guarda em paz qualquer um que pense nele de vez em quando. Diz, aquele cujo pensamento em ti persevera. Ou seja, alguém que volta a Deus uma e outra vez. Alguém que, ao invés de se deixar levar pela ansiedade, pelas notícias ou pelos medos, decide firmemente focar a mente na verdade de Deus. E isso requer intenção, requer disciplina, não porque seja pesado ou complicado, mas porque vivemos em um mundo que constantemente tenta nos distrair e nos roubar essa conexão com o Pai. E quando você escolhe confiar de verdade, algo muda. Você começa a soltar o controle que nunca foi seu para começar. Já não está constantemente antecipando o pior, porque agora você sabe que a sua vida não está solta ao acaso, mas sustentada pelas mãos de um Deus bom, que nunca perde o controle. E isso te liberta. Liberta tua mente, liberta teu espírito. A fé começa a silenciar as vozes do medo e te permite viver com mais leveza, com mais foco. Agora, como fortalecemos essa mente que persevera em Deus? Através de coisas simples, porém poderosas. Por exemplo, orar todos os dias, mas não orar só por rotina, e sim conversar com Deus com o coração aberto, contar a Ele como você se sente e também adorá-lo, porque quando você louva, está lembrando quem Ele é. E quando lembra quem Ele é, a sua confiança se eleva. Também é fundamental manter viva a palavra. Ter versículos memorizados ou escritos por perto que você possa ler em momentos difíceis faz toda a diferença, porque essas palavras alimentam a sua alma quando você mais precisa. E algo muito especial também é compartilhar com outros. Ouvir testemunhos de pessoas que encontraram paz em meio a momentos impossíveis fortalece a sua fé. Te lembra que Deus não faz isso apenas na Bíblia, mas também aqui e agora, na vida real, que sim, Ele cumpre. Então, se hoje você está sentindo que a ansiedade quer te dominar, faça uma pausa. Pare, respire. Lembre-se de Isaías 26. Medite. Diga em voz alta se for preciso, e comece a cultivar essa atenção consciente. Mude o foco daquilo que te preocupa para aquele que cuida de você. E depois, no final do dia, avalie. Como foi viver confiando hoje? Como você se sentiu ao deixar Deus tomar o controle? Tranquilize-se. Você não está sozinho. Se tua mente persevera nele, o próprio Deus te guardará.
E se hoje você decidiu confiar, amanhã verá como essa paz que não se quebra começa a abraçar tua vida inteira. Porque essa é a promessa. E Deus sempre cumpre. Número 5. Não permitas que o medo governe, a voz de Cristo te dá paz. Há momentos em que o coração simplesmente se agita. Sem aviso prévio, o medo entra como um sussurro que cresce na nossa mente. E se não funcionar? E se eu perder isso? E se eu não aguentar mais? Isso já aconteceu com todos nós, e justamente nesses momentos, quando tudo parece incerto, Jesus nos fala com uma ternura e uma autoridade que rompem o barulho do temor. Em João 14, ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não é uma sugestão suave, é um chamado firme e cheio de amor. É como se o próprio Jesus te segurasse pelos ombros e dissesse com um sorriso: Calma, eu estou aqui. Jesus conhece o coração humano. Sabe que somos vulneráveis ao medo. Que muitas vezes, mesmo crendo em Deus, o temor se infiltra pelas frestas. Por isso, ele não ignora nossas emoções. Não nos julga por senti-las, mas nos oferece uma saída. Ele diz: Não deixe que o medo tome o controle. Creia em mim. Confie no que eu sou capaz de fazer. Esse não se turbe o vosso coração é mais que uma frase bonita. É um convite para mudar o foco, para parar de olhar para tudo o que pode dar errado e começar a olhar para aquele que nunca falha. E repare em como ele continua: Credes em Deus, crede também em mim. Jesus não está separando a fé no Pai da fé nele. Ele as une, ele as fortalece. Ele está dizendo que confiar em Deus também significa confiar nele como filho, como salvador, como aquele que tem poder sobre tudo o que nos ameaça. E quando a gente entende que Jesus não é apenas uma figura histórica ou um mestre sábio, mas que é o próprio Deus conosco, então sim, o coração começa a se acalmar. Porque você entende que aquele que está contigo tem autoridade para levantar mortos, acalmar tempestades e multiplicar o pouco. Agora, o que realmente nos perturba, às vezes não é um grande problema externo, às vezes é a soma de pequenas preocupações, notícias que nos afetam, relações que nos desgastam, incertezas que não sabemos como administrar. E quando deixamos de orar, quando nos desconectamos da presença de Deus, aquele sussurro de ansiedade vira um grito. Mas o mais lindo é que essa paz não está perdida. Podemos recuperá-la. Como? Voltando à origem, às palavras de Jesus, à sua fidelidade, a lembrar que se ontem ele nos sustentou, também o fará hoje e amanhã. Uma das formas mais simples e mais eficazes de fazer isso é proclamando com fé. Quando sentir que o medo está te invadindo, você pode dizer em voz alta: Senhor, eu confio em ti, acalma o meu coração. Pode parecer simples, mas quando você diz com convicção, está ativando a sua fé. Está lembrando a sua alma que há alguém maior que o seu problema. Está declarando que você não caminha sozinho, que a tempestade não tem a última palavra. E também é essencial fortalecer esse relacionamento com Jesus todos os dias. Não se trata de rituais complexos, mas de algo tão poderoso quanto ler os evangelhos com atenção, deixar que as suas palavras te falem, que suas ações alimentem a tua fé. Quando você vê como ele tratou os enfermos, os angustiados, os que duvidavam, você descobre que Jesus não rejeita os que têm medo. Ele os abraça, ele os fortalece, e esse mesmo abraço está disponível para você. Então, se hoje o teu coração está inquieto, escuta esta verdade. Não se turbe o teu coração. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Jesus está perto, ele está falando. E a sua voz, quando permitirmos que seja ouvida, traz paz. Uma paz real, profunda, capaz de te sustentar mesmo quando o mundo balança. Creia nele, confie. Porque se hoje você decide ouvir a sua voz acima do medo, amanhã você vai olhar para trás e dizer: Obrigado, Senhor. Tu sabes como acalmar a minha tempestade. Número 6.
Quando já não podes mais, entrega. Deus te sustenta. Às vezes, simplesmente chegamos ao limite. Há dias em que você já não pode mais, não é? Dias em que sente que está carregando demais, que não tem força nem cabeça para sustentar tantas coisas ao mesmo tempo. E embora por fora talvez você ainda esteja sorrindo, por dentro existe um cansaço que te esmaga. Um peso que você nem sabe como explicar. O Salmo 55 tem uma resposta direta para esse momento. Lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Não deixará para sempre caído o justo. É como se Deus estivesse dizendo: você não precisa continuar assim. Entregue para mim. Eu cuido disso. Muitas vezes carregamos preocupações que nem são nossas. O estresse do trabalho, problemas familiares, coisas que não podemos controlar, mas que mesmo assim levamos para a cama todas as noites. E o mais duro é que, em vez de soltar, tentamos resolver tudo sozinhos. Viramos especialistas em aparentar que está tudo bem, enquanto por dentro vamos caindo pedaço por pedaço. E a alma se cansa, o corpo também. Até a fé começa a ficar turva. Já te aconteceu? Mas é aí que Deus entra e te faz um convite que muda tudo. Ele diz: lança, entrega. E não diz isso como alguém que se oferece para ajudar se tiver um tempo, não. Ele diz como um pai que vê seu filho com uma mochila pesada demais e estende os braços. Esse lançar do Salmo não é algo simbólico, é um ato real. É como pegar aquele medo, aquela dor, aquele problema e dizer a Deus: eu não posso com isso, mas sei que tu podes. E quando você faz isso, algo muda por dentro. É como se a alma respirasse de novo. E não é só que Deus recebe o peso, é que Ele te sustenta. O versículo não fica num bem, lança e veremos o que acontece. Não, ele diz claramente: e Ele te sustentará. Ou seja, Ele não vai deixar você cair, Ele vai te levantar. Vai te dar a força que você achou que tinha perdido. Porque Deus não quer apenas que você entregue suas cargas, Ele quer caminhar com você no meio delas. Ele se torna o teu sustento, o teu equilíbrio quando tudo parece balançar. E aqui tem algo precioso também: não deixará para sempre caído o justo. Isso significa que sim, pode ser que você caia, que haja dias em que você tropece, em que tudo doa, em que você duvide. Mas você não vai permanecer ali. Deus promete te levantar. Não porque você seja perfeito, mas porque confia nele, porque está nas suas mãos. Porque mesmo quando você sente que já não consegue mais, Ele consegue e nunca te soltará. E talvez você se pergunte: como começo a soltar? Faça uma pausa. Tire alguns minutos e seja honesto com Deus. Faça uma lista, literal se for preciso, das coisas que estão te esmagando. Leia em voz alta e apresente a Deus. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas sinceridade. Diga: Pai, isso está doendo, isso está me vencendo. Eu te entrego. E faça isso com fé, com a certeza de que Ele ouve. Também é muito útil ter momentos diários de descarga espiritual. Assim como você escova os dentes todos os dias, crie um espaço para entregar a Deus tudo o que se acumulou. Não deixe essas coisas guardadas no peito. E se puder, rodeie-se de uma comunidade de fé. Pessoas que te animem, que te lembrem das promessas de Deus, que orem com você quando sentir que não consegue orar sozinho. Então, se hoje você está sentindo que tudo está pesado demais, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você não foi chamado para carregar tudo. Tranquilize-se, peça a Deus, entregue. Porque quando você já não pode mais, Deus começa a te sustentar com mais força. E sim, amanhã tudo estará resolvido, porque hoje você decidiu confiar. Número 7.
renova as tuas asas. Esperar não é fácil, eu sei. Vivemos num mundo que quer tudo para ontem. Pedimos comida rápida, respostas rápidas, soluções imediatas. E quando as coisas não chegam no ritmo que queremos, nos frustramos, desanimamos e até duvidamos de Deus. Mas é aí, bem no meio dessa impaciência, que vem essa promessa poderosa de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É como se Deus estivesse dizendo: calma, você não está perdendo tempo, eu estou te renovando na espera. E é que esperar em Deus não é o mesmo que ficar sentado sem fazer nada. Não é resignação, é confiança ativa. É dizer a Deus: mesmo que eu não entenda o que estás fazendo, eu continuo aqui, continuo crendo, continuo confiando que tu sabes o melhor momento. Porque sim, dói. Dói não ver resultados imediatos. Dói orar por algo e não ter uma resposta rápida. Mas quando você espera em Deus, está construindo força na alma, está crescendo em fé, está aprendendo a enxergar com olhos que vão além do visível. Repare na imagem que o versículo usa: subirão com asas como águias. Você sabia que as águias não fogem das tempestades? Elas voam para cima usando o vento contrário para se elevar ainda mais. Que lição tremenda, não é? Porque muitas vezes queremos que Deus nos tire da tempestade, mas às vezes Ele quer nos ensinar a voar acima dela. E isso só acontece quando esperamos nele, quando deixamos que sua força nos impulsione lá do alto, quando trocamos a perspectiva do medo pela da fé. E depois diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é outra joia. Porque não se trata apenas de um impulso momentâneo, trata-se de uma capacidade sobrenatural de seguir em frente. Deus não promete que não haverá corrida ou caminho difícil, mas Ele promete que se esperarmos nele, não ficaremos caídos no meio do percurso. Ele renova as tuas forças justo quando você acha que já não pode mais. Ele te sustenta naquele momento em que você está prestes a desistir. E faz isso de um jeito que só se explica a partir do divino. Agora, esperar com fé não é passivo. Não é cruzar os braços e dizer Deus fará. É se aproximar dele todos os dias. É buscá-lo em oração. É ler sua palavra com fome. É servir. É agir com fé enquanto espera. Está esperando por uma resposta? Então ore, sim, mas também ajude alguém. Anime outras pessoas. Encha-se da sua presença. Isso não é distração, é preparação. Deus não esquece daqueles que esperam nele. Pelo contrário, Ele os capacita para receber ainda mais do que esperavam. E aqui vai uma verdade linda que às vezes esquecemos. O tempo de Deus não é lento, é perfeito. Se hoje ainda não chegou o que você está esperando, não é porque Deus te deixou para trás. É porque Ele está preparando o momento exato, a lição certa, a bênção completa. E quando chega, quando finalmente você vê, entende que valeu a pena cada segundo de espera. Então, se hoje você está cansado, se sente que não aguenta mais, não se frustre, tranquilize-se. Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando mesmo que você ainda não veja. Peça força, peça paciência e continue confiando. Porque se hoje você decide esperar nele, amanhã você vai voar mais alto do que nunca. Ele vai te levantar, ele vai te sustentar. E quando você menos esperar, verá que tudo estava sob controle, só que no ritmo dele, não no seu. Número 8. Gritei no meu medo e recebi liberdade, a oração que quebra correntes. Você já sentiu que o medo te paralisa? Como se você não conseguisse avançar porque a sua mente está cheia de e se? E se eu perder isso? E se eu não conseguir? E se algo ruim acontecer? O medo é real e todos nós já o sentimos. Mas o lindo é que Deus não te pede para negá-lo. Ele não diz, não sinta medo. Ele te mostra o que fazer com ele. Veja o que diz o Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu
e me livrou de todos os meus temores. É um versículo curto, mas carregado de poder. Nos mostra que quando gritamos em meio ao medo, quando buscamos a Deus com o coração aberto, Ele responde, Ele age. Repare que o salmista não diz, nunca tive medo. Não, ele reconhece que teve, que o enfrentou, mas também que não ficou ali. E isso é essencial. Aceitar que sentimos temor não é sinal de fraqueza, é o primeiro passo para a cura. Existem medos que nascem de experiências passadas, outros que vêm do futuro incerto, das perdas, das ameaças. Mas a questão não é se os sentimos ou não, e sim o que fazemos quando eles aparecem. E este texto deixa isso claro. Busquei ao Senhor. Isso muda tudo. E não estamos falando de uma busca superficial, como quem só quer aliviar uma emoção por alguns minutos. Não. Trata-se de uma busca sincera, daquelas que vêm da alma, daquelas orações em que você não encontra palavras bonitas, mas encontra honestidade, em que você chora, em que talvez nem fale, mas o coração está gritando. E sabe de uma coisa? Deus escuta, Ele não está longe. O ouvido dele está atento. Quando buscamos a Deus de verdade, Ele se faz presente. Não somos ignorados, não ficamos no vácuo. Ele me ouviu, diz o salmista. E isso já é esperança. E o que vem depois é ainda mais poderoso. E me livrou de todos os meus temores. Não diz de um ou dois, diz todos. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo, mas significa que Deus tem o poder de tirar o domínio dele. Ele pode quebrar as correntes que te prendem. Ele devolve a capacidade de respirar, de pensar com clareza, de avançar com fé. E às vezes isso acontece num instante, no meio de uma oração. Outras vezes a libertação vem aos poucos, como uma chuva suave que vai limpando a mente e fortalecendo o coração. Cada vez que você leva os seus medos a Deus, você está crescendo, está treinando a sua alma para confiar. E sim, haverá dias difíceis, mas também haverá vitórias. Cada medo enfrentado com Ele ao seu lado é uma oportunidade para ver como Ele age. Você vai aprendendo a dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas sei quem está comigo. E essa certeza te sustenta quando tudo treme ao redor. Por isso, se hoje você está sentindo medo, te encorajo a fazer algo. Nomeie esse medo. Dê um nome a ele. Escreva se quiser. E depois, leve isso a Deus. Diga, Senhor, isso me assusta, isso me bloqueia, mas eu te busco e creio que tu vais me livrar. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa buscar. O resto é com ele. E quando o medo voltar, porque sim, às vezes ele volta, lembre-se disso. Você já orou, você já falou com Deus, você já colocou nas mãos dele. Então, em vez de cair na angústia, repita para si mesmo, Deus me ouviu e ele está agindo. Volte a ler testemunhos, abra a Bíblia, cerque-se de pessoas de fé que te lembrem do que Deus já fez. Tranquilize-se, peça a Deus e confie. Porque se hoje você clama desde o teu medo, amanhã você vai cantar desde a tua liberdade. Deus te ouve, Deus te responde, e nas mãos dele, nenhum temor é mais forte do que o seu amor. Número 9. O Senhor é o meu pastor, nada te faltará se caminhares em sua companhia. Há momentos em que simplesmente precisamos saber que alguém está cuidando de nós. Não de longe, não como uma presença abstrata, mas como alguém que caminha ao nosso lado, que sabe pelo que estamos passando, que está atento a cada passo que damos. Por isso, o Salmo 23 tem um poder tão especial. Davi, com toda a sua experiência como pastor, abre o coração e diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não diz um pastor, nem o pastor, mas meu pastor. E isso muda tudo. Repare como ele começa. Nada me faltará. É uma declaração de confiança total. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque existe uma certeza profunda de que, se Deus cuida de você como um pastor cuida de suas ovelhas, então você não precisa viver em ansiedade. O pastor não abandona as ovelhas. Ele as guia, as alimenta,
as defende, as conhece uma por uma. E assim é Deus contigo. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Ele vê as suas lutas silenciosas, os seus medos, o seu cansaço, e está ali, cuidando de cada detalhe da sua vida. Davi continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Consegue imaginar isso? Um lugar tranquilo, suave, cheio de frescor. Não é apenas descanso físico, é descanso para a alma. E neste mundo tão agitado, tão cheio de pressões, não é exatamente isso que estamos precisando? Saber que podemos ir à sua presença e simplesmente descansar, parar de correr, parar de fingir que está tudo bem e permitir que sejamos renovados por dentro. Porque quando Deus te pastoreia, Ele te leva a um lugar onde o coração deixa de estar em alerta e começa a ser curado. E depois vem uma frase que muitos de nós repetimos nos momentos mais difíceis: refrigera a minha alma. Isso vai além de acalmar. Fala de restauração, de curar feridas que talvez carregamos há anos, de recompor o que a vida, o pecado ou a dor quebraram. Deus não apenas dirige, Ele restaura. Ele toca nessas áreas onde já não sabemos mais o que fazer e faz isso com amor, com ternura, como um pastor que levanta a ovelha cansada e a carrega nos ombros. Mas Davi também reconhece que nem tudo são pastos e águas tranquilas. Existem vales, e ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que lindo, não é? Porque não diz que Deus evita que entremos nesses vales, mas que nos acompanha dentro deles. Porque sim, existem dias escuros, há diagnósticos, rupturas, más notícias, perdas, mas mesmo ali, o pastor não vai embora. Ele está contigo. E a sua presença é o que faz o medo recuar. Porque quando você sabe que Deus caminha ao seu lado, tudo muda. E há mais uma promessa: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus não apenas consola, Ele também dirige. Ele não te deixa à deriva. Ele te mostra por onde ir. E faz isso não apenas porque te ama, mas porque o seu nome está em jogo. Sua fidelidade, seu caráter, sua reputação estão comprometidos com o teu cuidado. Isso significa que você pode confiar. Que se você está tomando decisões, se está buscando direção, pode ir até Ele com a certeza de que Ele não te deixará confuso. Ele é um guia fiel. Então, quando sentir que te falta paz, repita: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declare isso em voz alta se for preciso. Visualize. Imagine Deus como esse pastor amoroso que vai à sua frente, afastando perigos, abrindo caminho, te levando a um lugar seguro. E faça a si mesmo esta pergunta: estou seguindo a sua direção? Estou tomando decisões que honram o seu nome? Porque quando você caminha pelas veredas da justiça, vê a bênção começar a se manifestar em todas as áreas da sua vida. Tranquilize-se, Ele está contigo. Peça direção, peça descanso. Porque se hoje você decide caminhar com o pastor, amanhã você olhará para trás e verá que nada te faltou, porque Ele sempre esteve ali, guiando cada passo com amor. Número 10. Abundando em esperança, o Espírito Santo como fonte de alegria e paz. Há uma força silenciosa que pode te sustentar, mesmo quando tudo parece desmoronar. É aquela certeza que não depende do que você vê, mas do que você crê. E essa força se chama esperança, mas não qualquer esperança, não uma ilusão vazia, nem uma expectativa colocada em coisas passageiras. Falamos da esperança que vem de Deus, como diz Romanos 15:13. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que declaração poderosa! Aqui não somos apenas convidados a esperar, somos prometidos uma plenitude de alegria e paz se crermos. E tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Repare como começa: o Deus de esperança.
Não o Deus do castigo, nem o Deus distante, nem o Deus indiferente. Não. Deus se revela como o Deus de esperança. Isso significa que quando você sente que as luzes se apagam, quando já não sabe qual caminho tomar, Ele continua sendo o mesmo e continua oferecendo um amanhã melhor. Não porque o presente seja sempre fácil, mas porque Ele está trabalhando mesmo em meio ao caos. Sua esperança não é passiva, é ativa, transformadora. E quando você decide confiar, essa esperança começa a preencher cada cantinho da alma. Agora, essa esperança não vem sozinha. O versículo diz que Ele nos enche de todo gozo e paz. Sabe o que isso significa? Que não se trata de uma alegria superficial, nem de uma paz que depende de se tudo está indo bem. A alegria que vem de Deus é profunda, firme, até inexplicável. É aquela alegria que você sente quando sabe que mesmo que o mundo esteja caindo aos pedaços, a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E a paz? Oh, essa paz que excede todo o entendimento. Não é a paz que aparece depois que os problemas se resolvem. É a paz que chega no meio deles. É aquele suspiro tranquilo que nasce da certeza de que Deus está contigo. E tudo isso acontece na fé, ou seja, ao crer. Não uma fé decorativa, mas uma fé real. Uma fé que confia, que espera, que se agarra à palavra de Deus quando tudo mais parece tremer. Quando você crê, está dizendo a Deus: eu tomo a tua mão, mesmo sem ver o final do caminho. E essa fé abre as portas para Ele agir. Porque a fé não é apenas um sentimento, é a chave que ativa a alegria, a paz e a esperança que não se apaga. E agora vem o melhor: para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é pelas suas forças, não é pelos seus méritos, é pelo poder do Espírito. E sabe de uma coisa? Isso muda tudo, porque às vezes a gente sente que a esperança acabou, que não há forças, que não há ânimo, mas é aí que entra o Espírito Santo. Ele é quem renova, quem reacende a chama. Ele sopra sobre a tua vida e te lembra que você não está sozinho, que Deus tem planos, que ainda há propósito, que o melhor está por vir. E essa esperança começa a multiplicar, a crescer, a abundar. E quando isso acontece, a sua vida se torna um testemunho. As pessoas olham para você e se perguntam como é que você ainda consegue sorrir, como você consegue ter tanta paz. E você pode dizer: é porque eu confio, porque o Espírito Santo me sustenta, porque o Deus de esperança me enche. E sem perceber, você se torna um farol para outros, um reflexo do que Deus pode fazer quando deixamos de tentar controlar tudo e começamos a confiar. Então, se hoje você está lutando contra a ansiedade, se sente que a alegria se apagou ou que você já não consegue mais, pare um momento. Ore, peça ao Espírito Santo para te encher. Não com um pouco, mas com toda a alegria, toda a paz, toda a esperança que só Ele pode dar. Agradeça, mesmo antes de ver o milagre, porque quando você crê em Deus, você já está vivendo em vitória. Tranquilize-se, peça a Deus e confie, porque o Espírito Santo está agindo agora mesmo dentro de você. E o que hoje é incerteza, amanhã será testemunho. Abunde em esperança, porque nas mãos de Deus você nunca está perdido. Você está sempre em processo de ser renovado. Número 11. Consolados para consolar. Há momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes. Quando o coração está quebrado, quando a perda dói, quando a ansiedade pesa, a única coisa que realmente precisamos é consolo. E não um consolo vazio, desses que soam bem, mas não acalmam. Falamos do consolo verdadeiro, aquele que vem diretamente do coração de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve em 2 de Coríntios 1:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Repare como ele o chama, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Isso nos revela muito sobre sua natureza. Deus não é indiferente ao que te dói. Ele não é um juiz distante esperando que você supere tudo sozinho. Ele é Pai, e não um pai qualquer, mas um Pai cheio de misericórdia, que vê o teu sofrimento e se move até você com ternura. O seu consolo não é superficial nem temporário, é completo, vai até o lugar mais profundo da tua alma. Ele não cobre a dor, ele a transforma, e faz isso em todas as nossas tribulações. Não importa se é algo grande ou pequeno, se é recente ou se vem arrastado de anos. Deus está disposto a te consolar em todo momento. E quando falamos desse consolo, não estamos dizendo que Deus simplesmente faz você se sentir melhor. Não se trata de emoções passageiras, é muito mais. Ser consolado por Deus é ser abraçado pela sua presença. É que, em meio à dor, você sinta aquela voz no coração dizendo: eu estou contigo, eu não vou te soltar. E sim, pode ser que a situação exterior não mude imediatamente, mas algo dentro de você começa a ser renovado. Porque quando Deus consola, Ele também fortalece. Ele te devolve a esperança, a clareza, o fôlego que você achava que tinha perdido. E aqui vem a parte mais linda desse trecho. Não se trata apenas de você ser consolado, mas de que depois de experimentar isso, você possa consolar outros. É uma corrente de alívio que nasce diretamente do céu. Deus te consola, e você, a partir desse lugar de cura, consola alguém. Percebe a maravilha disso? A tua dor, uma vez redimida por Deus, pode virar remédio para alguém. As tuas lágrimas, ao serem enxugadas por Ele, te dão a capacidade de estender a mão a quem está chorando hoje. Porque você sabe como é. Você já viveu isso. E isso te dá autoridade para olhar alguém e dizer: eu também estive aí, e Deus me levantou. Ele vai fazer isso com você também. Essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Não guardar o consolo só para nós, mas estendê-lo. Talvez alguém perto de você esteja passando por algo que você já atravessou. Talvez hoje você esteja pronto para ser esse instrumento de consolo. Às vezes, uma palavra, um abraço, uma oração podem fazer toda a diferença. E você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar presente, ouvir e deixar que aquilo que Deus fez em você se transforme em testemunho vivo. Então, se hoje você está em meio a uma tribulação, te encorajo a fazer uma oração honesta. Apresente a Deus as tuas emoções, tuas feridas, tua confusão. Não esconda nada. Diga a Ele o que dói. Ele não se ofende com a tua dor. Pelo contrário, Ele a acolhe com compaixão. E depois agradeça, não pela aflição em si, mas porque no meio dela Deus está trabalhando. Porque mesmo que nada tenha mudado ainda, o consolo dele já está chegando. E se você já foi consolado antes, se sabe o que é sentir Deus te levantando quando você achava que não dava mais, então procure alguém. Ouça, acompanhe, compartilhe, porque essa corrente de consolo que começou no céu, agora também passa pelas tuas mãos. Número 12. Nenhuma prova te afundará, sempre há um caminho de escape. Você já sentiu que está no limite? Como se a tentação fosse tão forte que não há como resistir. Seja uma decisão errada, um pensamento que insiste em ficar, uma atitude que você sabe que não agrada a Deus. Todos nós já estivemos aí, mas aqui vem uma verdade que muda tudo e está em 1 de Coríntios 10. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis resistir,
Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Essa promessa não só consola, ela te dá poder. Primeiro, entendamos algo essencial. A tentação não é exclusiva sua. Às vezes pensamos que o que estamos enfrentando é único, que ninguém entenderia, que somos os mais fracos por sentir o que sentimos. Mas não é assim. A Bíblia diz que toda tentação que enfrentamos é humana, ou seja, faz parte da experiência de todos. E isso é libertador, porque se outros já passaram por aí e venceram, então você também pode. Você não está sozinho e não está defeituoso. Está enfrentando o que muitos antes de você também venceram com a ajuda de Deus. E isso nos leva ao ponto seguinte, a fidelidade de Deus. Ele não te esquece quando você está lutando. Ele não observa de longe para ver se você falha ou resiste. Ele está presente, envolvido. Fiel é Deus, diz Paulo. E essa fidelidade é chave, porque significa que Ele não permitirá que você enfrente algo que não possa suportar. Ele conhece sua capacidade, sabe até onde você consegue ir. Ele mede a carga, escolhe o momento e prepara a saída antes mesmo de a tentação chegar. Deus não coloca armadilhas no teu caminho, Ele luta contigo. E quando a palavra fala de uma saída, não se refere apenas a uma porta física. Às vezes, é uma conversa que você escolhe não ter, um lugar onde você decide não ir, uma desculpa que você decide não aceitar. Às vezes é uma oração dita no momento certo, ou uma decisão corajosa de desligar o celular, fechar uma janela, dizer um não que parece difícil, mas que abre caminho para a liberdade. E outras vezes, essa saída não é externa, é interna. É uma mudança de mentalidade, uma lembrança da sua identidade como filho de Deus. É aquela voz que diz, isso não é para você, você já foi resgatado disso. E sabe o que é mais lindo? Que não há apenas saída, há força. Porque o texto não diz que Deus eliminará toda a tentação, mas que dará o necessário para suportá-la. Essa palavra, suportar, implica resistência, firmeza, coragem. Não é fugir toda vez que algo te tenta, é permanecer firme com a força que o próprio Deus coloca dentro de você. E essa força vai se desenvolvendo. Cada vez que você diz não ao que te afasta de Deus, você cresce. Você treina seu espírito, você fortalece sua fé. Por isso, antes de cair, ore, não espere a tentação bater a porta. Peça a Deus discernimento, sabedoria, olhos espirituais para reconhecer os perigos antes que se tornem armadilhas. A oração não é só para depois do erro, é sua maior arma preventiva. E não caminhe sozinho, busque apoio. Existem pessoas que já passaram pelo mesmo, que podem orar com você, te ouvir sem te julgar, te animar quando você não tiver forças. E quando você vencer, compartilhe seu testemunho, porque alguém precisa saber que sim, é possível vencer. Tranquilize-se, a tentação não é o fim. Deus já pensou em tudo. Peça ajuda, busque, confie, porque se hoje você enfrenta uma prova, também hoje existe um escape. Nenhuma tentação é mais forte que o poder de Deus em você. E se hoje você decide resistir, amanhã será mais forte, mais livre, mais firme. Porque nenhuma prova te afundará, se você caminha com aquele que sempre te mostra o caminho. Número 13. Invoca na tempestade, Deus te coloca em um lugar espaçoso. Há momentos em que simplesmente não dá para respirar. Tudo fica apertado, a mente não para, o coração dispara e parece que você está preso dentro de um quarto sem janelas. Isso é a angústia. Essa sensação de estar trancado por dentro, mesmo estando cercado de gente ou até em silêncio total. Mas algo poderoso acontece quando, bem no meio dessa opressão, você decide levantar a voz. Como diz o Salmo 118, desde a angústia invoquei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, colocando-me em um lugar espaçoso. Esse versículo é um testemunho de que não importa o quão preso você se sinta, Deus sempre tem uma saída. Repare como ele começa, desde a angústia.
Não depois, não quando tudo já tinha passado. Foi desde o fundo da dor. Porque a angústia não te desqualifica para falar com Deus. Pelo contrário, muitas vezes é o que te empurra a buscá-lo com mais intensidade. Quando não há mais para quem correr, quando você já esgotou seus recursos, quando a desesperação fala mais alto do que seus pensamentos, aí nasce uma oração crua, sincera, sem adornos. E sabe de uma coisa? Esse tipo de oração Deus escuta. Ele não precisa que você saiba o que dizer, precisa apenas que você se atreva a dizer. E o mais lindo é o que vem depois. O Senhor me respondeu. Não é me ignorou ou esperou eu me acalmar. É resposta, porque Deus não é indiferente ao teu clamor. Ele não é como aquelas pessoas que dizem, depois falamos, e nunca voltam. Quando você fala com Ele desde a angústia, Ele te responde desde o céu. E não responde só com palavras. A resposta dele se sente. Às vezes é uma paz repentina que você não consegue explicar. Outras é uma ideia clara no meio do caos. E muitas vezes é uma porta que se abre, uma ligação inesperada, uma solução que você não tinha visto. Mas o texto não para aí. Ele diz que me colocou em um lugar espaçoso. Você percebe o que isso significa? Não é só que você saiu da angústia. Agora você está em um lugar onde pode respirar. Um lugar onde a pressão não manda mais, onde você pode se mover sem medo. Esse lugar espaçoso é muito mais que uma metáfora. É um estado da alma. É quando você passa da confusão para a clareza, da ansiedade para o descanso, da estreiteza do medo para a amplitude da fé. É como se Deus te tirasse da caverna e te levasse para um campo aberto, dizendo, aqui você pode ser livre, aqui você pode voltar a sonhar. E não se trata apenas de uma solução temporária. Esse lugar espaçoso também é um refúgio. É a presença de Deus. Um lugar onde você não só é libertado do que te angustia, mas encontra consolo, direção e propósito. Deus não só te tira do problema, Ele te leva a um terreno onde você enxerga a vida de outro jeito, onde você já não reage com desespero, mas age com esperança. Por isso, quando chegar aquele momento em que você se sentir apertado, faça o seguinte: clame, de verdade. Não pense demais. Não procure palavras bonitas. Apenas diga, Senhor, estou aqui. Eu não posso mais. Ajuda-me. E creia. Ele responde, porque você nunca está tão afundado que a mão dele não possa te alcançar. Nunca está tão confuso que a voz dele não possa te guiar. E quando ele te tirar de lá, quando você se encontrar nesse lugar espaçoso, faça algo mais. Agradeça, adore. Lembre-se de como você estava e de onde está agora. Guarde esse momento no coração, porque será a tua força quando a tempestade voltar. E será também o teu testemunho para outros, porque há pessoas perto de você que também estão em seus próprios quartos sem janelas, esperando alguém dizer que existe saída. Tranquilize-se, peça a Deus, Ele te escuta. E se hoje você clamar desde a angústia, se prepare, porque Ele te levará a um lugar mais amplo, mais livre, mais cheio de vida. Porque com Deus, a tempestade nunca é o final. É apenas o momento em que você decide invocar e Ele começa a agir.